Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais esta aula. Nesta aula, vou te mostrar como ficou a oxidação dos nossos metais. Temos dois tipos de metais aqui. O que ficou mais esverdeado é o FitCash SB. O que ficou mais prateado é o FitCash 2, aquele da caixinha azul. Tinha acabado o meu FitCash SB e eu não consegui encontrar, aí eu comprei uma nova versão, que é essa aqui. Mas é até bom porque eu consigo te passar as informações corretas, tá? Primeiro, todos os metais você precisa fazer o processo de oxidação. O processo de oxidação, como você viu na aula anterior, é o processo que ajuda a aderência da cerâmica a ela aderir melhor. Então é importante você oxidar. Sabe quando você deixa a cerâmica cair, que quebra, sai a banda da cerâmica e descola todo opaco? É porque não foi feito o processo de oxidação, tá? Porque o processo de oxidação é o que faz a união química do metal com a cerâmica. Já o FitCash 2, mais importante ainda você oxidar ele, porque ele não tem tanta oxidação. Então você precisa fazer o processo de oxidação para forçar o metal a oxidar, tá? Então agora a gente vai fazer a aplicação do opaco. Há um adendo muito importante. Se o seu metal não sair com a cor uniforme, ele sair com algumas manchas, significa que o seu metal está contaminado. Por exemplo, se for uma fixa assim, geralmente a mancha fica na solda. Mas nesse caso aqui não tem solda essa peça, tá? Mas se acontecer nos seus metais estiver manchado com alguma mancha, significa que tem contaminação proveniente de vários fatores. Um deles é a fundição do seu metal. Outro é a limpeza do metal. Outro fator que também pode contaminar é o processo de usinagem. Você sempre tem que usinar os seus metais com uma pedra que só utiliza para usinagem, tá? Você não pode pegar, por exemplo, uma pedra ou uma broca de tungstênio e utilizar ela na resina acrílica e depois colocar ela no metal, porque essa broca ela já está contaminada pelo acrílico e aí ela vai contaminar o metal. Também a contaminação pode ser proveniente do seu forno, ele pode estar contaminado. Como que você sabe se o seu forno está contaminado? Você vai utilizar o carvão ativo, que é esse material aqui, ó. O carvão ativo você encontra geralmente, a Odontomega ela vende carvão ativo, mas se você quiser comprar mais barato, você consegue encontrar em lojas de aquário, tá? Você consegue encontrar o carvão ativo. E o carvão ativo você vai fazer a queima no seu forno, que ele vai descontaminar e vai fazer a limpeza no seu forno, tá? É muito importante você ter o carvão ativo, porque aí você consegue fazer a descontaminação do seu forno, deixar ele limpo, sem contaminação. É muito importante você ter o carvão ativo, porque você pode fazer limpeza periódica de 3 em 3 meses no seu forno, para evitar qualquer tipo de contaminação que possa ter, tá bom? Então, basicamente, vamos fazer a aplicação do opaco. É muito simples o processo de aplicação. Você vai ver que não tem segredo nenhum, tá? Você só vai espalhar o opaco na superfície do metal. Não precisa, nessa fase, não precisa você fazer muito grosso. Você
Você só precisa espalhar bem. E o opaco, praticamente o opaco em pasta, ele já vem na consistência que você precisa, tá? Eu vou utilizar um pincelzinho chato assim, ó, desse formato, para a gente fazer a aplicação. Esse pincel aqui, lá na aula de materiais, lá na aula de pincéis, eu tenho uma aula específica só para pincéis, que eu dou a dica para você comprar esse pincelzinho aqui, que é um kit de pincel desse formato, tá? Então, se você não viu ainda essa aula, volta lá nas aulas de materiais e vê. Primeiramente, vamos passar o opaco no coping. Ó, eu utilizo a massinha, lembra daquela lá na aula de materiais eu ensino que você pode utilizar uma cerinha pegajosa para você posicionar o seu coping ou o seu dentinho sem precisar necessariamente de pinça, tá? E aí fica muito mais fácil o manuseio, ó. Agora a gente vai aplicar o opaco espalhando bem em toda a superfície. Não precisa deixar muito grosso. O opaco em pasta não pode deixar grosso. Não é recomendado, senão ele vai ficar todo craquelado, tá? Ó, você simplesmente vai passar a superfície e espalhar bem. Não tem segredo, não é mesmo? Lá na aula de opaco em pó, eu ensino a fazer o opaco mais espesso. Mas nesta aula, como é um opaco em pasta, cada opaco tem a sua recomendação, tá? Então, o opaco em pasta precisa que espalhe bem na superfície para ter uma boa aderência, tá? Agora a gente vai colocar diretamente na bandeja. Percebe-se que eu coloco diretamente na bandeja. Não tem problema nenhum, tá? Nas aulas de implantes, nas aulas de casos reais, eu coloco no pininho. Por quê? No pininho, para implantes no pininho, é bom você utilizar o pininho para ele não cair. Porque o implante não é assim aberto, né? Você não tem superfície para posicionar o dentinho. Já aqui, como é coping, eu consigo muito bem assentar ali na bandeja e ele fica bem assentadinho. Não tem problema de você queimar sim diretamente na bandeja, desde que você posicione corretamente na bandeja, tá? Por isso que a minha bandeja tem essas cavinhas, justamente para o dente ele se assentar certinho ali. Agora vamos para o próximo copinzinho aqui. A mesma coisa, ó. Eu geralmente, quando eu vou aplicar um opaco, eu faço tudo de uma vez. Que aí você otimiza o processo de queima. Quando você vai fazer o opaco, você aplica tudo de uma vez. Você faz a oxidação tudo de uma vez, depois você aplica o opaco tudo de uma vez. Fica muito mais fácil. Quando você vai aplicar cerâmica, a mesma coisa. Que aí você otimiza o processo, né? Enquanto a cerâmica ela está queimando, você pode fazer outra coisa. Fica muito mais prático o teu dia a dia de trabalho quando você otimiza dessa forma, tá? Ó, eu vou passar agora nos dentinhos. Quando chegar na fixa, aí eu chamo você, porque aí a gente vai passar o opaco na fixa e eu vou te mostrar como que a gente vai fazer, tá bom?
Finalizamos todos os dentinhos, aplicamos já o opaco em todos os dentinhos. Agora a gente vai fazer a aplicação da fixa. Neste caso, a gente vai utilizar uma pinça. Eu utilizo uma pinça de pressão, tá? Travo ela aqui, ó. E agora a gente vai fazer a aplicação na fixa. É a mesma coisa, ó. A gente vai espalhar em toda a superfície da nossa fixa, deixando bem uniforme, tá? É importante que você espalhe bem, porque como eu disse, o opaco em pasta é necessário que você espalhe bem na superfície, porque ele precisa que fique bem espalhadinho, porque se você deixar uma camada espessa, ele vai pipocar toda, tá? Então é importante você espalhar bem. Aí eu vou aplicar em toda a superfície. Ó. Depois que eu finalizar, eu tiro aqui com a pinça e aplico onde ficou a marquinha ali na pinça, né? Que é ali onde a pinça tá travada, você não consegue passar o opaco. Depois você só tira, remove, e ali onde você travou com a pinça, você faz o arremate. Simples, né? Semelhante a você fazer uma pintura como você estivesse pintando com tinta. Muito fácil, não tem segredo. Então, para quem está iniciando, é melhor usar o opaco em pasta, que ele é bem mais simples de fazer a aplicação do que o opaco em pó. O opaco em pó exige um pouquinho mais de prática, tá? Porque ele é um pouquinho mais complexo. Ó, finalizamos toda a superfície de aplicação, tá? Agora a gente vai dar um arrematezinho aqui. Agora a gente vai pegar com a pinça aqui, ó. E aqui, onde a gente travou a pinça, percebe-se que não foi feita a aplicação ali. Aí agora a gente vai e finaliza aquela parte ali. Quando a fixa tem um apoio que você consegue colocar diretamente na bandeja, você pode colocar direto, tá? Se você não tiver esse apoio, não tiver esse suporte, você pode colocar no pino, não tem problema. Mas quando você tem a condição de posicionar diretamente na bandeja, você posiciona, tá? Olha como ficou os nossos opacos. Agora eu vou colocar para queimar. E aí a gente vai fazer a queima desses opacos. Eu queimo geralmente a 980. A gente vai fazer essa queima, que ela vai fixar bem. Depois a gente passa para a próxima camada, tá bom? É isso, meus amigos. Muito obrigado por você ter assistido essa aula. Um abraço e até a próxima aula.